bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente. Estamos no ar com mais uma aula do curso técnico em secretariado. Estamos iniciando a disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral, ok? Estou diretamente do Estúdio 6, o Jackson, como diretor de imagens, o Joseni, prof. assistente, e vamos juntos nesta segunda-feira de manhã aqui até a nossa... vamos seguindo aqui com a nossa aula, com o nosso objeto de estudo. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, neste dia 20 de setembro do ano de 2021. Bom dia, Maria do Rosário, falando diretamente de Guabiraba. Bom dia, Maria do Rosário. Guabiraba fica onde, Maria do Rosário? Por favor, me localiza aí geograficamente. Bem, minha gente, eu estava falando do comércio, das sociedades primitivas e como o comércio ele vai se intensificando, como ele vai gerando a necessidade de regras. Quando a gente vai falar do fim do Império Romano, quando o Império Romano na história ele se desestrutura, o direito canônico, aqui por direito canônico entendam o direito... que emanava da igreja. Qual era o fim do Império Romano? Foi quando o Império cresceu tanto que ficou incapaz de proteger suas fronteiras, né, das invasões dos povos considerados bárbaros, né, lá da Europa. É de onde se conta toda a história, por exemplo... das invasões, por exemplo, dos vikings, né? Lá na Europa toda. O Império Romano, ele vai se desestruturando, e nesse período aí, o direito canônico, que era definido pela igreja, ele não deixou de incorporar algumas normas para as práticas comerciais. A própria igreja fazia isso. Por exemplo... A igreja considerava que o dinheiro era estéril. Logo, por ser estéril, o dinheiro não poderia gerar filhos, como a analogia que a gente faz é os juros. Então, a usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros, era proibido pela igreja. Isso aqui era uma regra do direito canônico, direito vindo da igreja, religioso, e que definia uma certa regra para o funcionamento do comércio. As pessoas não podiam emprestar. Logo, vejam, isso aqui sufocava qualquer atividade financeira, né? Já que empréstimos... Qual é a rentabilidade de você emprestar grana? É os juros. Quando a igreja dizia que se você emprestasse dinheiro a juros, iria arder no fogo do inferno, aí... a pessoa não emprestava dinheiro a juros, não é? Bom dia, Betânia do Piauí, Betânia na ativa. E ampliando, né, Betânia? Eu tenho recebido algumas imagens e fotos aí de vocês, onde tem se ampliado a instalação de aerogeradores, né, de energia solar. Lá na Serrinha, né, estão botando mais aerogeradores. Lá na Serra do Inácio, né? Tá muito interessante. E aí eu tenho recebido vários vídeos de alunos daí compartilhando comigo esse momento aí da cidade de vocês. Ok, minha gente? Então vejam, também é um outro tipo de regra. A igreja proibiu o dinheiro o empréstimo de dinheiro a juros. A igreja também proibia o lucro, não é? O lucro exorbitante. Volta aqui para mim, Jackson. A igreja... ela via no comerciante que enricava através da atividade comercial, ele entendia que aquele enriquecimento era às custas da exploração do mercado consumidor. Então, ela também condenava ao fogo do inferno,
né? O comerciante que vendesse as coisas caras demais e que de repente enriquece através disso. Então havia aí a igreja condenava o empréstimo de dinheiro a juros e também o lucro, o superlucro. O comerciante podia lucrar, mas não o suficiente a ponto de ser considerado uma exploração por parte dos seus clientes. Tá bom? Hoje em dia tem gente do posto de gasolina que vende gasolina adulterada e ainda vende num preço caro, Jackson. Vai para onde a pessoa dessa? Se fosse na Idade Média, vai para onde? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Né? Eu não consigo me libertar dessa minha ironia do veneno. Traz um guardanapo aí, Jackson. Está escorrendo veneno aqui no canto da boca. Isso, inclusive, minha gente, representou um obstáculo para o desenvolvimento das atividades capitalistas. Você já pensou o capitalismo querendo se desenvolver e, de repente, você vê uma regra impedindo dinheiro a juros, o empréstimo de dinheiro a juros? Isso matava a questão bancária, olha só. Ou limitando o lucro dos comerciantes. Aí, nesse contexto, surge a reforma calvinista. João Calvino, mas a igreja cobrava as indulgências, né, das pessoas. Cobrava as indulgências, né? A pessoa tinha que pagar para aliviar os seus pecados. E a igreja ganhava muito dinheiro com isso, principalmente da população mais pobre, né? E aí, nesse sentido, você vai ter aí o Martinho Lutero fazendo uma reforma. É aí onde ocorre a cisão entre igreja católica e protestantes e evangélicos, né? Porque agora o Lutero ele vai contestar ele vai escrever lá as 95 teses, né? E você vai ter um racha. Também Lutero e na Inglaterra João Calvino. João Calvino também ele vai fazer uma reforma lá. E olhem a sacada, o João Calvino faz uma reforma religiosa dizendo: empresário, você pode lucrar, você não vai arder no fogo do inferno. Na verdade, o seu enriquecimento através do lucro é fruto da vontade divina. O seu progresso material é permitido por Deus, porque é fruto do seu trabalho. Olha o outro eixo aí. Olha como se olha a questão sobre um outro ponto de vista. Quem tem grana e quer emprestar a juros, pode emprestar. Você não vai para o fogo do inferno. Se você enriquecer, é fruto das benesses divinas. Você está fazendo isso às custas do seu trabalho. É riqueza material, que só pode ser obtida com a vontade de Deus. Quando o João Calvino começa a pregar essas ideias, para onde é que vocês acham que os comerciantes foram enquanto religião? Eles ficaram na católica, onde eles corriam o risco de estar lá espetado pelo cão lá com o tridente, ou eles iam para os reformistas religiosos, que diziam que sim, você pode lucrar, você pode emprestar dinheiro a juros. Percebam como a religião se torna um importante instrumento de desenvolvimento do capitalismo, das relações econômicas, comerciais, produtivas. Né? Cai como uma luva. Campo Largo, bom dia, bom dia. Mande um alô aí para pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, para me encostar aqui pertinho do chat do IPTV. Para a Sassa, para a Edvânia, para a Neta e a Marina e a professora lá de Campo Largo é a Sunamita. Bom dia, bom dia, bom dia, profa, e para sua turma. Beleza? Vamos adiante. Então, seguindo aqui. O nascimento e a evolução desse negócio de direito comercial ocorreu pela necessidade, minha gente, de se estruturar o setor econômico.
se organizar cada vez mais o setor econômico. Diferente do direito civil, diferente do direito civil é mais estático. O direito comercial ele sempre esteve em constante evolução, ok? Querem ver um exemplo de como o direito comercial ele está em constante evolução? Né? E aí ele é um braço do hoje direito empresarial. Olhem a internet e o desenvolvimento dessa modalidade de trabalho, que é o transporte individual de pessoas, feitos, por exemplo, através do Uber. O Uber é uma tecnologia interessante que tem, eles trabalham com transporte individual de pessoas e o Uber não é dono de nenhum carro. As pessoas que se filiam no sistema, elas se cadastram no sistema Uber para trabalhar com a marca Uber. Para fazer vejam, o Uber lucra sem ter um carro de sua propriedade com transporte individual de pessoas. Entendem? E outra, essa era uma coisa tão nova que nem tinha legislação para regular isso. Em todo o mundo, não diferente em vários lugares, inclusive aqui em Teresina, o poder público, mas especialmente a esfera municipal, começou a querer taxar o Uber, criar impostos, né, para as atividades do Uber, para tentar arrecadar um recurso a mais com aquilo, porque era tão novo que não estava previsto na legislação. Então, o desenvolvimento dos negócios, minha gente, eles vão numa velocidade maior do que o direito é capaz de acompanhar. Ok? Olhem a atividade de vocês enquanto futuros secretários. A atividade de vocês hoje, ela é diferente da atividade de secretariado de 5 anos atrás. De 10 anos atrás, muito mais. Então, essas transformações, elas de fato, de forma prática, ocorrem numa velocidade maior do que a legislação consegue acompanhar. Por exemplo, com a pandemia, houve um aumento do trabalho remoto. E isso foi uma forte característica para a área de secretariado. Aí houve uma legislação que definia isso, que a possibilidade de se trabalhar de forma remota. Ok. Mas ainda assim, essa legislação ela não está completa, ela não abarca tudo, porque a gente ainda está aprendendo com o trabalho remoto. Por exemplo, com o trabalho remoto, pode haver uma pequena ilusão de que com o trabalho remoto eu trabalho dentro de casa na hora que eu quiser e não é assim que a banda funciona. Aí há quem diga assim, não, no trabalho remoto você não vai trabalhar na hora que quiser, você vai trabalhar de acordo com as tarefas e as responsabilidades que você tem a fazer. Finalizou as tarefas e as obrigações, aí finalizou o trabalho remoto. Isso por parte do empregador. Na prática, não é assim que funciona. Os trabalhadores trabalham muito mais do que as tarefas que lhes são passadas. A carga, a jornada de trabalho aumentou mais, né, mesmo dentro de casa. Então percebam, porque aí você acaba não tendo hora. E quando isso acontece, vejam, a legislação ela vai precisar se ajustar para dar conta disso. Ok? Mas isso é uma questão de tempo, e o tempo da legislação do direito, ele não é o tempo da dinâmica da sociedade. Olhem a mudança de código comercial para direito empresarial. O código comercial é de 1850. A reformulação do Código Civil e transformação em direito empresarial é de 2002, por exemplo. Durante o Brasil colônia, as relações jurídicas brasileiras, minha gente, elas eram reguladas pelas ordenações portuguesas. Né? Aí ela tinha, no período colônia, né, Brasil, colônia de Portugal, o direito aqui, que regulava as relações comerciais, eles tinham forte influência do direito canônico religioso e do direito jurídico.
Com a chegada da família real em 808, surge a necessidade de organização da corte portuguesa aqui no Brasil e uma necessidade de uma legislação que tratasse de forma mais abrangente de economia e dos negócios que acontecem embaixo do guarda-chuva da economia. Então, por obra do Visconde de Cairu, houve a chamada Lei de Abertura dos Portos. Ela era de 1808. Os comerciantes antes eram impedidos pela política da metrópole a abrirem plenamente os portos para o comércio de produtos externos. Aqui era uma lei que tentava regular o funcionamento da economia. Fechava os portos brasileiros para produtos que viessem do estrangeiro. A ideia era proteger o comércio local da concorrência com produtos estrangeiros. Sacam? Em seguida surgiu a Real Junta de Comércio no Brasil, em que essa Junta de Comércio, ela vai aí, Junta de Comércio, agricultura, fábricas, navegação e também a criação do Banco do Brasil, né, que é da época da colônia e ainda hoje existe, né? Minha gente, aí com a intensificação desse espírito de soberania do Brasil em relação a Portugal, né, então foi necessário fazer a legislação mudando novamente. Em 1834, foi elaborado um Código do Comércio. Ele tramitou no Poder Legislativo, mas somente em 1850 que o Código do Comércio foi, de fato, tornado lei. Essa data, ela tem dois fatos interessantes, eu trago aqui para vocês, porque eu já cheguei a pesquisar esses dois elementos anteriormente em projetos de pesquisa. Em 1850, junto com o Código do Comércio, foi extinto o tráfico de escravos no Brasil em 1850. Eu estou falando aqui já de século XVIII. Detalhe, na Inglaterra já estava tendo Revolução Industrial. A gente ainda estava extinguindo o tráfico de escravos. E também em 1850 foi definido a lei de terras. Aqui não era a extinção do trabalho escravo, era a extinção do tráfico, da comercialização de escravos. Ainda havia escravidão no Brasil. O que estava sendo extinto aí era o comércio de escravos, mas ainda havia escravidão. E a lei de terras. É interessante a lei de terras, porque em 1850, volta aqui para mim, Jackson, ela vai definir o seguinte: só pode ter acesso à terra quem comprá-la monetariamente, ou seja, quem tivesse grana para comprar as terras. Essa é uma regulamentação de mercado. Criou-se a iniciativa privada, de fato, na lei relacionada a terras. Detalhe, quando foi a abolição da escravatura no Brasil? A princesa Isabel, ela vai assinar isso, filha do Dom Pedro, né? Dom Pedro II, ela vai elaborar isso em 1888. Vocês percebam, a abolição da escravatura acontece em 1888, mas em 1850 antes foi feita a lei de terras. Só podia comprar terra mediante pagamento monetário, né? Então, quando se liberta os escravos não têm grana, logo eles não podem adquirir terras para morar e trabalhar. Então, aí a gente vai ver que a abolição da escravatura no Brasil, ela ainda assim coloca os escravos numa condição de extrema desigualdade, né? De extrema exclusão, sacam? E isso vem ao longo do tempo se manifestando de diferentes formas aqui no Brasil atual, né? Por isso que tem gente que se contrapõe ainda
a certas políticas públicas, né, de enfrentamento, ou políticas públicas que reafirmem ou que ampliem o acesso a oportunidades econômicas e sociais das pessoas negras. Tem gente que se contrapõe, mas é todo mundo igual, e não é assim que a banda toca. Existe uma construção histórica que ela nos ajuda a entender o grau de desigualdade econômica, né, social e racial que existe no Brasil. Tá bom? Beleza. Por que que os negros, né, eles são tão poucos quando a gente... São maioria em termos de população, mas por que são tão poucos em relação aos postos de tomada de decisão? Isso é uma construção histórica. Não é uma simples questão de objetivo de querer ou não querer. É uma construção histórica. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. Edvânia, Neta, Marina, Sassa, Profa Sunamita, bom dia, bom dia. Então, vejam, em 1850 é que vai ser definido o Código Comercial Brasileiro. Apesar dessa abertura dos portos, em 1944, havia ainda a tarifa Alves Branco. Era um imposto sobre produtos importados que deixavam eles mais caros. Aqui é um outro exemplo de regra de lei que tentava disciplinar, né, o funcionamento do mercado no Brasil. Além disso, a gente ainda vê a arrecadação, né, através dessa tarifa, que eram recursos a mais que entravam nos caixas, no caixa da monarquia. Inicia-se aí um esforço de se produzir alguns produtos que vinham do exterior aqui dentro do Brasil. Olhem como a coisa vai evoluindo, como a coisa vai avançando, né, ao longo do tempo. Até a gente chegar ao tempo atual, à modernidade, onde agora a gente, as operações, as negociações empresariais estão sob o guarda-chuva do direito empresarial, que tem como objeto de estudo, objeto de ação, regular as relações entre empresários e coloca regras, para as sociedades empresárias. Okay? O direito empresarial de Cesare Vivante, desse autor, que diz, é o disciplinador. Né? Deixa eu botar o verdinho aqui. É disciplinador da circulação, só um minuto, da circulação de bens entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Sacam? Esse é o direito empresarial. Deixa eu puxar aqui uma perninha. Aqui, o objetivo do direito empresarial. Disciplinar a circulação de bens, de produtos e serviços entre quem produz e quem consome. Ok? A função do direito empresarial é proporcionar tranquilidade para o ambiente de negócios, é segurança para aqueles que empreendem, como para aqueles que desejam figurar como investidores. É as regras claras, não é, transparentes, é a previsibilidade. Deixa eu puxar para cá. É a previsibilidade. Ok? É esse o objetivo do direito empresarial, né? Que os empresários eles tenham a certeza de que os contratos serão cumpridos, né? Em relação a valores, a prazos, né? a quantidades, a direitos e obrigações. É essa a sacada, entendem? Tudo bem? Por que que... Olha um exemplo de como a legislação não acompanha a dinâmica de mercado.
ainda está se buscando aqui, ó. Ainda está... Opa, deixa eu botar o pretinho. Ainda está se buscando aqui entender o movimento das chamadas criptomoedas. Esse negócio aqui das criptomoedas é tão novo que ainda nem tem regra clara por parte dos governos. E logo, os governos estão tentando correr para entender como é que funciona e para tentarem aí regular essas atividades das criptomoedas, que, de certa forma, funcionam de forma independente, entendem? Elas não são emitidas pelos governos. O dólar é emitido, né, pela autoridade americana. O real é emitido pela autoridade monetária brasileira. O ien é emitido pela autoridade monetária japonesa. O euro é emitida pela autoridade monetária da União Europeia. As criptomoedas não. Elas não têm um ente centralizador que vai emitir essa nota, ou que vai controlar a circulação dela, na verdade. É um mercado mais livre, né? Sem regras. E por isso ele é muito instável. Se você acompanhar aí, cripto sobe e cai, e gente rica e quebra muito facilmente. É um mercado muito instável, muito nervoso. É preciso cuidado para entrar nisso. Mas eu estou dizendo que é um exemplo. As criptomoedas ainda elas não estão consolidadas como uma moeda digital usada em todo mundo, porque elas não conseguem ainda, pela sua natureza, elas ainda não conseguem proporcionar tranquilidade e segurança para aqueles que mexem com ela, que empreendem com ela. Ok? Aí é uma analogia que eu estou fazendo para ficar claro. Bem como para aqueles que trabalharão no nível da gestão empresarial, auxiliando e assessorando a tomada de decisões. Ou seja, aqui embaixo, eu estou falando exatamente no meio destes que estão trabalhando no nível da gestão empresarial, auxiliando e assessorando a tomada de decisão, eu estou falando da galera de secretariado. Vocês se encaixam bem aqui. Ok? Vamos adiante. De acordo com Rubens Requião, é a lei, o direito empresarial, que determina a matéria empresarial. Por exemplo, vai tratar da legislação dos títulos de crédito, da propriedade industrial, bancária, são as regras que vão tratar de concorrência. Sabem como isso faz todo o sentido quando a gente olha para a atividade de secretariado e quando a gente olha para a contabilidade geral? Entendem? O direito empresarial, em sua evolução, chegou à atualidade como o direito empresarial funciona como uma alavanca para o desenvolvimento dos negócios. Precisa ser assim. Ok? Para tornar os negócios como motor da atividade econômica. Gerando trabalho, gerando renda, gerando até mais arrecadação para o poder público, por exemplo. Minha gente, e ainda tem outro detalhe. Agora, ao final do século XX para o século XXI, a gente ainda está sendo impulsionado por uma outra coisa. Ó, o sistema eletrônico chamado internet, que ele cria as bases para o funcionamento do comércio eletrônico ou e-commerce. Sacam? Olha outro ramo do direito empresarial que está rodando e que ainda se está tentando compreender. Alexandro Silva, falando da unidade escolar Constâncio Carvalho em Padre Marcos. Bom dia, Alexandro. Bem-vindo para mais esta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral.
Tanto o direito como a própria contabilidade precisa estar observando essas transações que ocorrem dentro do comércio eletrônico. Porque aqui, minha gente, para a atividade empresarial, existem milhares de oportunidades de negócios espalhados pela internet. Ok, câmbio. Mesmo que a gente ainda tenha vários problemas. Olha um problema aqui que nós temos no Brasil. O analfabetismo digital. Ou seja, a dificuldade das pessoas de entenderem e interagirem dentro da dinâmica digital. O interessante é que vocês já tiveram na grade de aulas de vocês, no módulo passado, a disciplina de educação tecnológica e midiática. Esse analfabetismo digital, ele atinge uma grande parcela da população. Ok? Mas mesmo assim, o e-commerce, o comércio eletrônico, ele desponta com uma geração. Tem gente que já nasce mergulhado com o computador no colo. E quando eu digo isso, eu não falo necessariamente do computador lá, o notebook. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que um celular ou um smartphone, né, ele é praticamente um computador de colo. Tá bom? E o crescimento do número de internautas, ele é espantoso e ele só vem crescendo. No Brasil, a gente tem mais números de aparelhos celulares, viu, Jackson, do que população. A população brasileira está estimada em 213 milhões de pessoas. Pois, tranquilamente, a gente tem mais de 213 milhões de celulares no Brasil. É mais de um celular por pessoa. E aqui, quero mostrar para vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado, que vão usar a disciplina de contabilidade geral como uma disciplina auxiliar de vocês. Quero mostrar para vocês algumas fontes do direito que alimentam o direito empresarial. São as maneiras pelas quais se estabelecem as regras jurídicas. Ou seja, a fonte é de onde nasce o direito. É de onde nascem as normas jurídicas que dizem como é que as coisas devem funcionar no nosso contexto do direito empresarial. Pode-se dizer que as fontes elas vão nutrir os operadores do direito sobre as regras aplicáveis. Né? E aí a gente segue. Existem fontes no direito que são primárias, ou as fontes diretas. Né? Deixa eu tomar aqui um carocinho de água só para molhar a garganta. Beleza. São as leis em geral, né, sobre o conteúdo empresarial. Tem leis de franquias que tratam das relações entre franqueados e franqueadores, as leis de concessão mercantil, falimentar, de falência, agora atualmente é a recuperação judicial. Tem os títulos de crédito, que a gente vai ver mais adiante, ok, no curso. Aí teve o Código Comercial, que não foi que continua, né, a parte que não revogada do direito marítimo. Tem o Código Civil e a Constituição Federal. Ele inclui todas as fontes primárias. É a lei geral do Brasil, principal do Brasil, a Constituição Federal. Embaixo dela estarão todas as outras. Essa aqui é a fonte mais primária. Dela derivam todas as outras. Olha aqui ainda nas fontes primordiais do direito, meus caros futuros técnicos em secretariado. Tem a lei, tem a livre iniciativa, é um princípio do mercado empresarial brasileiro. Quando dizem assim, bora tirar os mitos aqui. Quando dizem assim, o Brasil tem risco de se tornar um país comunista ou socialista. Isso não é previsto, isso não está na lei, porque a lei maior do país, a Constituição Federal,
diz que o Brasil é um país, ó, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1º, ó, ele vai dizer que a economia brasileira ela se baseia na livre iniciativa. Por livre iniciativa, prevê também, juridicamente, que no Brasil existe uma liberdade de concorrência. Também está na Constituição Federal de 88, no artigo 170. Vocês percebem que, juridicamente, a gente está blindado desse tipo de coisas, que são vulgarmente colocadas aí, jogadas na mídia de qualquer jeito ou sem nenhum filtro. A lei brasileira, ela afirma que o Brasil é um país capitalista, baseado em livre iniciativa e liberdade de concorrência. Fora disso, fora disso é qualquer outra coisa que não, de fato, realidade. Vai dizer que as empresas definem obrigações, é preciso que exista na empresa uma função social, na medida que a empresa gera trabalho, gera renda, gera trabalho de forma direta, indireta, ela precisa recolher impostos ao fisco, precisa observar as questões de direito do consumidor, de direito tributário, de direitos trabalhistas. Uma empresa tem uma função social, está lá dita na Constituição Federal, só que agora, no artigo 5º da Constituição, no artigo 5º da Constituição. E também existe uma liberdade de associação no Brasil, Isso é garantido pela Constituição Federal. Aí, por exemplo, Jackson, nós somos fazendeiros. Aí tem um gado lá de excelente padrão genético. Só que esse boi, ele custa 2 milhões de reais, Jackson. Aí eu não tenho grana para pagar tudo, nem você. Mas a gente pode se associar. Junta você, eu dou 1 milhão, você junta outro, a gente compra esse boi de 2 milhões e faz um rodízio aí. Um tempo ele fica na sua fazenda, um tempo ele fica na minha. Isso é permitido porque existe uma liberdade de associação garantida na Constituição Federal de 1988. Ficou claro, minha gente, meus caros futuros técnicos em secretariado? A doutrina, Olha aqui, os princípios elaborados, dentro do direito empresarial. Por doutrina, entendam, deixa eu explicar aqui o significado. Por doutrina, entendam sistema de ideias. Isso é doutrina, ok? Então, olhem os sistemas de ideias que estão por trás do direito empresarial. Preservação da empresa. As empresas precisam ser preservadas. Por isso que existe a noção de PJ e PF. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. A ideia é a gente tentar proteger aí a empresa. A autonomia patrimonial da empresa, da sociedade empresária. Existe uma autonomia. Por exemplo, isso aqui protege a empresa privada de certos interesses de Estado. A empresa tem a sua autonomia e toma as decisões que bem entenderem. A responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. A subsidiariedade, ou seja, os sócios eles são participantes da responsabilidade social da empresa. E também tem um outro detalhe, eles contribuem para isso, mas existe uma limitação. Existe uma limitação aqui. Ok? Desse alcance da responsabilidade social está
em cima dos sócios. Ainda tratando de doutrina, é o conjunto de princípios, de ideias, de ensinamentos, de autores e de juristas que servem de base para o direito. Eles influenciam e fundamentam as decisões judiciais. É a fonte do direito utilizada também para interpretação de leis, fixando diretrizes gerais de normas jurídicas, e que a contabilidade geral precisa observar. Tudo que a contabilidade de uma empresa faz precisa observar, não é, toda essa norma jurídica que nós estamos trabalhando na aula de hoje. A gente tem aqui algumas fontes secundárias, a gente viu as primárias. O que são as secundárias? São princípios gerais do direito, mas aí que é feito através de analogia, de equidade, principalmente o que é que são usos e o que é que são costumes nas transações econômicas e financeiras e empresariais. Não é? Essas fontes secundárias, elas não são principais, elas são só de apoio, de ajuda. O operador do direito deve inicialmente aplicar fontes primárias. Ele deve buscar o funcionamento da empresa de acordo com as fontes primárias. Se não tiver respostas nas fontes primárias, aí recorre-se às fontes secundárias. Ok? As fontes secundárias, elas terão aplicação dentro das relações jurídicas e empresariais, não é? Quando houver omissão das primárias. Quando a legislação não regula tudo, aí você entra com fontes secundárias. O uso e costume é um exemplo. Quando os usos e costumes empresariais são práticas continuadas, que se usa cotidianamente no ambiente de negócios. Né? Elas vigoram quando a lei, né, não possui normas expressas sobre o assunto. Olha o exemplo disso. É quando uma empresa é a emissão e o pagamento de boletos bancários. Isso se tornou uma prática corriqueira no comércio, mas não tem previsão legal. Mas as empresas emitem boletos e as pessoas pagam. Um outro exemplo, né, são esse termo jurídico aí, as arras assecuratórias, né? É quando você dá um sinal para a aquisição de um imóvel. Isso aqui, traduzindo, né? Isso aqui não está necessariamente regulado, não está previsto em lei, mas é uma prática. Você dá sinal para a aquisição de um imóvel. Logo, né, aquilo ali vai ser usado. São garantias usadas em contratos, ainda que eles não estejam concluídos e ainda estejam em fases preliminares. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Bora imaginar que o Jackson tenha um Fusca. Aí eu sou colecionador de Fusca. Caraca, Jackson, eu quero esse teu Fusca. Aí tu, rapaz, eu não sei, não estou querendo vender agora, estou pensando ainda. Aí eu, pô, Jackson, faz o seguinte, eu vou te dar um valor de opção. Eu vou ter prioridade quando tu quiser vender o Fusca, tu me vende esse Fusca. Isso não está na legislação. Isso é um acordo, não é, entre cavalheiros, entre mim e o Jackson. Eu dei a grana, se o Jackson for vender o Fusca, ele pega e me vende o Fusca, porque eu paguei para ter prioridade. Eu posso negociar isso. A minha opção de compra do Fusca, de repente tem um outro cara que queira me pagar mais. Cara, tu pagou quanto? Eu paguei 10. Eu te pago 20 para ter prioridade na compra do Fusca do Jackson. Aí o cara me vende, eu passo para ele o direito, né, e recebo 20 mil por isso. Detalhe, não está previsto na lei. Entendem? Então, esses são pontos importantes para a gente destacar. Então, tudo isso regula a atividade do empresário, que precisa do suporte da contabilidade para isso. E tudo que é gerado na contabilidade passa na mesa do secretário. Tá bom, minha gente? Câmbio. Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Bom dia de trabalho para vocês, de estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.